Bom, esse momento da história está me ensinando sobre a fragilidade dos planos humanos e percebendo que cada vez mais a gente precisa ser totalmente dependente de Deus. A pandemia me ensinou que o que importa mesmo são as pessoas que caminham com a gente e que decidem nos amar. Olá! Esse é o último vídeo da nossa série de vídeos Eu e a Pandemia. É uma série de vídeos que a UMP da Igreja Presbiteriana do Novo Horizonte está fazendo para, de alguma forma, abençoar quem tiver acesso a esse material e falar um pouco sobre a nossa relação com o Covid-19 e o que a Bíblia e as Escrituras também têm a dizer sobre isso. Antes da gente começar, eu quero afirmar de novo, como a gente fez no primeiro vídeo, que a gente está sem máscara aqui, mas a gente está tomando todos os cuidados, ficando afastados para a gente poder falar e se expressar melhor também. A gente está aqui agora nesse vídeo último, o terceiro vídeo, para falar sobre a nossa relação com o futuro, mesmo que a gente esteja agora vivendo a pandemia, mas quais são as perspectivas quando tudo isso passar. Hoje com a gente a Elaine e o pastor André. A Elaine é educadora física, ela é doutoranda e também dirige uma companhia de dança também cristã na nossa igreja, e o pastor André é teólogo, pastor da nossa igreja, bacharel em teologia e mestrando em teologia também. Vamos começar com Elaine e eu queria perguntar algo bem simples. Se você notou alguma coisa que mudou também na sua rotina, na rotina das suas obrigações, no seu trabalho, na sua rotina familiar de casa, de antes para agora. Eu acho que a principal mudança foi passar a fazer tudo no mesmo lugar, assim. Então, antes eu trabalhava em 3 lugares diferentes. Além da igreja, né, dos ensaios na igreja, dos cultos. E aí agora eu faço tudo isso pelo meu computador. E eu tento variar lá na minha casa. Às vezes eu fico no quarto, se não tiver ninguém na sala eu vou pra sala. Se não tiver ninguém lá perto da garagem eu vou pra garagem. Pra tentar mudar um pouco o ambiente, porque tudo ficou pelo notebook ali, né? Então, isso pra mim mudou bastante, porque enquanto eu vivia correndo de um lado pro outro, agora eu tô sempre sentada, sempre parada, assim, né, no mesmo lugar. E é uma curiosidade, assim, né, porque você mexe muito com o corpo de forma presencial, física e movimento dinâmico. Como que trabalhar online, virtualmente? É bem mais complicado, é mais cansativo até, porque às vezes é difícil pra pessoa que tá do outro lado também te ver e entender o que precisa ser feito, né? Inclusive no Ministério da Igreja a gente, por fim, resolveu fazer por vídeos os ensaios. Então eu gravo um vídeo, mando e elas devolvem para fazer as correções, que ficou mais fácil do que fazer ao vivo, e a gente se reúne só para os momentos de oração. E nos outros, assim, falando da atividade física em si, porque eu sempre trabalho muito com o corpo. E logo nos primeiros dias da pandemia, assim, o que mais me cansou foi a mente, né? É muito cansativo assim ficar no computador o tempo todo. Então eu tive que redobrar um pouco a minha atividade física, assim. Eu tô fazendo atividade física todos os dias, até algumas que eu não fazia, incorporei para poder dormir melhor, para poder descansar, porque o corpo tava sentindo falta desse movimento. Coisas novas que o corona trouxe. São boas nesse caso. Boas também, sim. Entendi. E o que você acha que a pandemia vai mudar? No seu trabalho especificamente, porque, claro, quando tudo isso passar, a gente, por exemplo, tiver vacinado a maioria da população, talvez as coisas possam voltar a ser como eram antes, de forma mais normal, mas talvez a pandemia trouxe para você já citou ela, algumas possibilidades novas de trabalhar e de se relacionar com isso após a gente viver esse momento de crise de saúde pública. Você acha que vai mudar alguma coisa? Eu acho que vai demorar a voltar para o que a gente considerava normal, assim, né? Então, é muito interessante porque eu trabalho com educação e com arte, assim, arte e cultura. E são lugares que demandam muitas pessoas juntas ao mesmo tempo, algo que no momento é completamente inviável. Então, eu penso que até tudo isso passar, a gente precisa se adaptar numa nova rotina que não necessariamente também vai ser só de forma virtual. Eu penso que aos poucos vai voltando para esse momento presencial, mas eu ainda não tenho uma dimensão exata de como será, especialmente porque, como a gente está falando que lida com o corpo, né? Então, assim,
tanto na escola, como na companhia de dança, ou no ministério da igreja, a gente tem muito o lance de abraçar, de ficar junto, né? E acho que vai demorar um tempo, assim, ainda. E esse novo normal, que algumas pessoas até têm usado essa expressão, eu acho que ele ainda é mistério, assim, né? A gente vai aprender ainda como lidar com isso, como fazer funcionar. Elaine, como que as pessoas do seu nicho, assim, propriamente, de que elas têm se sentido? Porque, querendo ou não, muitos deles viviam de bilheteria, viviam desse trabalho físico. Eu sei que você desenvolveu uma pesquisa da importância da dança no tratamento de pessoas que estão recuperando do câncer, enfim. Essas coisas que traziam tanto benefício para as pessoas, assim, como que as pessoas do seu nicho estão se sentindo hoje? Quais são as expectativas, as perspectivas deles, as frustrações deles nesse momento, né? Eu acho que o começo foi mais de frustração mesmo. E depois, assim, a gente começou a se organizar nesses modos online, né? Essas plataformas de vídeos, né? Para videoaulas e plataformas também para ter aulas ao vivo, até espetáculos, apresentações, de forma online e ao vivo, ou de forma que a gente grave e a pessoa possa assistir depois. Mas ainda assim, porque acaba que tem muito do contato físico, o fato de você estar com a pessoa, que a gente fala que é o calor humano, isso dá toda a diferença quando a gente pensa numa apresentação de dança, por exemplo. Então, essa troca de energia, que não é uma energia assim, né? Não é no sentido de espiritual, de troca de energia, mas é uma energia assim que a gente troca mesmo de corpo, né? Então, isso fez muita diferença. Passado o susto, temos nos adaptado nesse formato, mas num momento financeiro muito delicado, porque às vezes uma pessoa que pagava para ir, por exemplo, assistir uma apresentação de teatro, ela não paga o mesmo valor para ver um vídeo da casa dela, sabe? Mas é bem complicado, assim, a gente está tentando se reorganizar pelas plataformas de vídeo. Vamos ver Mas qual será. Acaba sendo uma possibilidade a se considerar, mesmo que não seja a primeira expectativa da gente, assistir um espetáculo de dança, por exemplo, pela internet, né? Mas é algo que a pandemia forçosamente fez a gente aprender que é possível mesmo a gente não querendo experimentar. Sim, a galera da música tá mais beneficiada, assim, porque a música é mais comum, né? Aqui em Goiás, então... E houve até um movimento grande, né? Liberação de grandes orquestras, de peças, companhias de ópera liberando espetáculos para as pessoas assistirem. Até algumas companhias de balé, né? Liberando... Estão liberando espetáculos para serem assistidos, mas a demanda do público, assim, é bem maior quando se trata de música, né? É bem... Assim, as pessoas estão começando ainda a aprender na questão do teatro, das artes cênicas como um todo. Ótimo. Mas eu penso que vai funcionar. Vai sim. A arte tem esse papel terapêutico também, necessário em momentos como esse, né? André, o Evangelho fala de algo que aconteceu na realidade e que mudou tudo o que veio depois. E foi uma notícia escandalosa, uma boa notícia, evidentemente, e o coronavírus se apresenta pra gente como uma má notícia de escalas globais também. Claro que não nos âmbitos e impactos que o Evangelho do Senhor Jesus. Mas como que o corona pode funcionar e a pandemia pode funcionar como uma espécie de boa notícia, de evangelho? O que ele pode nos ensinar de agora para frente, quando isso acabar também? Acho que ele funciona mais como um alerta do que uma boa notícia, né? É difícil a gente considerá-lo como uma boa notícia. Na verdade, ele traz algo mais tenso para nós, né? Porque ele nos recheia todos os dias de más notícias, né? É isso que essa pandemia tem gerado no nosso coração. Porém, quando a gente olha o que está acontecendo agora dentro da verdadeira boa notícia que a humanidade recebeu, que é a obra de Cristo Jesus, aí a gente pode enxergá-lo talvez não com bons olhos, mas com os olhos daqueles que entendem o que está acontecendo na história. Porque o Evangelho, ele é essa boa notícia vinda até nós e que nos apresenta a história de forma progressiva, ou seja, nós estamos caminhando em uma direção, nós estamos correndo uma jornada, correndo uma maratona, e há uma chegada para nós. É isso que o Evangelho propõe, essa é a mensagem
Essa é a história pela qual nós vivemos. E então, crises como essas, apesar dessa especificamente ser muito grande, impactar muito a nossa vida, o nosso sistema de viver, a nossa economia, o nosso físico, diversas áreas, como a gente está conversando aqui agora, elas não mudam o grande quadro da história, porque o Evangelho já mostra isso, que algumas coisas aconteceriam ao longo da nossa peregrinação, até que então todas as coisas fossem consumadas. Agora, eu preciso olhar como participante dessa história, perceber esses elementos que estão acontecendo, do qual hoje a pandemia está no ápice de todos eles, e tentar dar respostas cristãs para ela. Ou seja, quais são as áreas que ele está afetando? Como que isso está mexendo comigo espiritualmente? Como isso está mexendo comigo fisicamente? Como que isso está mexendo com a economia da nossa nação, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa casa? E eu preciso correr para a verdadeira história do Evangelho e começar a responder positivamente a essas coisas à luz daquilo que a palavra de Deus me dá de resposta para isso. Sim, ótimo. Corona também nos lembra de uma consequência, se a gente pode falar assim, do pecado, que é a morte, a separação das coisas, né? A separação do corpo da alma, a separação da gente, da nossa alegria e de Deus, que é a própria vida. E o que pode juntar todas essas peças e trazer esperança para a gente e fazer a gente lembrar que existe uma vitória sobre a morte, as perspectivas para o futuro? E uma pergunta final para arrematar: e se uma nova pandemia como essa chegar depois que a gente estiver recuperando, como a gente vai lidar com isso de novo? Eu acho que, especificamente tratando da morte, então, que é a consequência dessa pandemia, é o que nós tememos, né? Que as vidas sejam tiradas. Por conta disso, nós vivemos todo esse processo de isolamento, de cuidado, enfim, todas as discussões políticas, sociais, elas giram em torno desse âmbito, de nós devemos nos preocupar em cuidar da vida. E a morte, dentro do Evangelho, ela tem esse fim didático, certo? Deus exatamente permitiu que ela acontecesse para que a gente lembrasse que o homem não tem controle sobre a vida. O homem, com toda a sua capacidade, com todo o seu desenvolvimento da própria natureza de Deus, ou seja, com tudo que ele pode criar, com tudo que ele pode pesquisar, ele ainda não consegue ter controle total sobre a vida. E a morte continua batendo a nossa porta, continua nos mostrando que existe alguém maior que de fato controla todas as coisas. E o Evangelho nos diz que esse é o Deus Criador, é o Deus que então resolveu o problema da morte através do envio do seu Filho para que morresse no nosso lugar, para que vencesse a morte, então atribuísse aos seus a vitória dele, que é a vida eterna. Então, quando a gente olha dentro desse âmbito, nós estamos cultivando agora a possibilidade de amadurecermos a nossa espiritualidade, porque a gente está de cara com a morte, a gente está vivenciando isso cada dia, e cada vez mais isso vai chegando perto de pessoas que a gente conhece, de pessoas que nós amamos, e estar tão próximo delas serve para que a gente lembre que nós não temos controle sobre a vida, e quem controla a existência é Deus quem tem poder sobre todas as coisas, inclusive de vencer a morte, que nós não damos conta, e ele fez isso através da vida de Jesus. Então é um grande lembrete que Deus está nos dando como igreja. O autor de Eclesiastes vai dizer isso, que é melhor a gente estar numa casa onde está acontecendo um funeral, onde tem luto, do que a gente estar numa festa. Porque é exatamente ali onde está acontecendo o luto que a gente está refletindo sobre o que é a vida, sobre qual é o destino do ser humano e sobre quem de fato pode garantir a vida e a vida eterna para nós. Então eu enxergo nesse sentido como expectativa grande, para que cada vez mais pessoas nesse tempo tenham a oportunidade de conhecer o Evangelho. E aí na história, todos os grandes momentos de crise, eles sempre serviram para que pessoas conhecessem mais a vida em Jesus Cristo, para que as pessoas conhecessem o Evangelho. Então a gente vive um momento que para a igreja, como comunicadora das boas novas, é um grande momento, é um presente que Deus está nos dando.
porque é onde as pessoas vão refletir sobre a vida, sobre quem elas são, sobre a fragilidade delas, e nós temos então a resposta é Jesus Cristo, para a nossa falta de esperança. E pastor, eu acho que não só sobre a morte, porque a pergunta foi sobre a morte, né, mas é bom pra gente pensar também, assim, fica pelo menos para mim mais claro ainda o quanto a gente não tem controle nenhum sobre o amanhã. Né, que Deus fala que a gente tem que pensar no hoje, que Ele dá o que a gente precisa para cada dia. Então, assim, acho que é um momento maravilhoso para a gente que já tem essa fé, que acredita mesmo nas verdades do Senhor, de entender que o Senhor está dando o que eu preciso para hoje. O amanhã já não me pertence. Quando chegar amanhã, o Senhor dará o que for necessário. Deus é quem cuida das nossas necessidades. Né? Eu gosto muito quando Paulo ali fala aos Efésios que a gente precisa remir o tempo porque os dias são maus. E remir o tempo ali significa comprar o tempo de volta. E como a nossa relação com o tempo ela é totalmente equivocada no que diz respeito à narrativa do Evangelho. Né? Então quando a gente vive uma crise como essa, a gente vê os nossos planos indo por água abaixo, a gente se sente totalmente frustrado, porque a gente perdeu o controle do tempo, aquilo que a gente havia planejado, aquilo que a gente ia fazer daqui a determinado tempo, tudo saiu fora do controle. E a gente ainda vive um momento que não dá nem pra gente ter um planejamento futuro, porque tudo é muito incerto. Então ninguém está planejando, ninguém está fazendo nada. E aí quando a gente volta para essa palavra de Paulo, de comprar o tempo de volta, é saber o que nós fazemos com o nosso tempo. E entender que o tempo é exatamente para isso, para a gente viver o cuidado de Deus diário nas nossas vidas. E a pergunta é, eu tenho tempo para quê hoje? Eu tenho tempo para conhecer a Deus. Eu tenho tempo para servir a Deus a partir do momento que eu sirvo as pessoas que estão perto de mim. Eu tenho tempo para fazer isso. As pessoas têm tempo para fazer isso. Então não adianta só ficar cogitando coisas que eu vou fazer no futuro. A palavra de Deus para nós é, olhe para hoje, compre o tempo de volta. E esteja atento às oportunidades que estão sendo oferecidas para que a gente faça bem as pessoas para a própria glória de Deus. Amém. Basta o seu dia, o seu próprio mal. A gente vai contando assim o tempo, né? É importante que a gente tenha essa certeza e entendimento de que a gente pode tirar alguma coisa boa disso. Na verdade, muitas coisas boas disso, até porque não vai valer a pena se a gente não fizer isso, passar por todo esse mal, né? Eu queria orar para a gente terminar esse vídeo e a série toda e lembrar do que disse a esposa de um missionário, Jim Elliot, um missionário famoso. Ele foi morto enquanto estava tentando evangelizar uma tribo no século passado, e ela com filhos e com doenças e com ameaças à sua casa, sozinha depois de muito tempo, assim. A filha já havia crescido, engravidado, e com o bebê nas mãos, ligou para a mãe dela, assim, perguntando como que a senhora consegue fazer tudo isso? Porque eu tô com um filho aqui e não consigo mais. E ela lembra a filha de um princípio. Faça a próxima coisa. Faça a próxima coisa. E o Evangelho nos ensina a sacudir a poeira, assim, entender e remir o tempo, como os meninos falaram, e passar para a próxima coisa. A gente tem um auxílio confirmado e certo do Espírito Santo. Ele cuidará da gente nessa pandemia ou se outras vierem também. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é aquela que nos confirma quem somos, quem Tu és e o que é a realidade que nos cerca. Agradecemos porque diante de tantas dificuldades e momentos como esse que passamos, nós podemos olhar para Ti e encontrar em Ti uma torre forte, uma pessoa que não é abalada pelas circunstâncias, e queremos depositar nossa confiança mesmo em Ti, para que a gente passe por essas dificuldades, pelas dificuldades pequenas também, aparentemente pequenas que passamos, as que envolvem muita gente, ou só os nossos debates íntimos da nossa alma. Confiamos em Ti e pedimos por nós, pedimos para todo mundo que está vendo esse vídeo, pela nossa igreja, estado, país e pelo mundo, a casa do Senhor. Que o Senhor nos abençoe com o conhecimento do Senhor e a certeza que o Senhor está ao nosso favor e por nós e não contra nós. Diante de qualquer situação, o Senhor provê salvação, graça
e ensino, e nós queremos nos apegar a isso. Nos abençoe e nos livra o mais rápido possível desse momento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Valeu, até mais, gente. Obrigado.